Bom, estamos de volta ao World Football Summit Live, powered by Ronaldo e Octagon Brasil. E como eu falei antes, os painéis agora da tarde são todos em português e voltados para o mercado brasileiro. Então a gente vai agora para o nosso segundo painel do dia, o último, na verdade, que a gente vai falar sobre as perspectivas dos direitos de transmissão. E é um painel realizado em parceria com a UI, do meu amigo Pedro Daniel, que infelizmente estará aqui conosco, mas por uma questão pessoal não pôde estar, então, mas ele tenho certeza que ele vai ser muito bem representado aqui. Pedro, melhoras. O tema que a gente vai falar aqui está super em alta devido à MP 984, que interfere na venda dos direitos de transmissão do futebol brasileiro, da forma como a gente estava acostumado. E antes de a gente entrar no painel, é importante, de novo, agradecer a Brahma, que é a patrocinadora de todos os painéis Brasil. Então, Marta, pode rodar o vídeo, por favor. Beba com moderação. Bom, para falar do tema, a gente tem 5 grandes profissionais que vão aqui trazer diferentes pontos de vista sobre esse assunto que eu falei, que está muito quente. Como moderador, a gente tem aqui nosso amigo Gustavo Razan, ele é Senior Manager da UI, e que é uma empresa que traz muita credibilidade para essa conversa, por todo o trabalho de excelência que exerce para diversos players do futebol brasileiro. Então é um prazer ter você moderando esse painel, Razan. Como convidados, a gente tem o Mauro Silva, um ex-jogador consagrado, campeão mundial com excelente carreira na Europa e hoje é o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. De novo, a gente vem falando de federação, que vem fazendo um excelente trabalho, não à toa, a gente teve já o Reinaldo Bastos, a Aline Pellegrino agora há pouco e agora o Mauro Silva, então fico feliz de ter você aqui com a gente, Mauro. O Guilherme Belintani, que é o presidente do Esporte Clube Bahia, que tem se tornado também uma grande referência em marketing e gestão, do ponto de vista de clubes, e é um prazer, então, falar nesse evento, inclusive, Bora Bahia Minha Porra. E a gente tem também o Marcos Mota, advogado, professor de Direito no Entretenimento, sócio fundador do escritório Bichar e Mota Advogados. Ele é conhecido internacionalmente responsável aí pela operação da transferência do Neymar para o PSG, assim como de outros grandes atletas e personalidades. Então, meu obrigado a você, Mota. E o Guilherme Figueiredo, que tem aí um grande histórico no esporte, trabalhou na Globo, entre outras empresas, e é o sócio fundador da TVN Sports, que é uma startup de tecnologia que foi fundada com o objetivo principal de democratizar as transmissões esportivas de streaming no Brasil. Bom, muito obrigado a todos vocês, sem dúvida vai ser uma excelente discussão, e como a Helena lembrou no painel anterior, é importante que quem estiver do outro lado interage no grupo, tem as enquetes, o chat, façam perguntas, que a gente vai acabar em algum momento abordando. Então, Razan, é com você. Muito obrigado, gente. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado, Baraldi, parabéns pelo evento, belíssima organização. Como você falou, o Brasil hoje, a indústria do futebol hoje gera quase 50 bilhões de reais por ano, que é praticamente 0,7% do PIB do Brasil. E as receitas provenientes dos direitos de transmissão são um componente importantíssimo para esse montante do PIB. Semana retrasada tivemos a MP 984. E a MP 984 ela causou muita confusão, muita discussão, muito debate. Eu acho que o maior ponto positivo da MP 984 até o momento foi colocar na mesa a discussão e debater a indústria do futebol. Eu vou fazer perguntas para cada um de vocês, mas antes eu queria fazer uma pergunta para todos. O que muda na MP 984 no ponto de vista de vocês? Eu tenho que começar pelo campeão do mundo, Mauro Silva, com todo respeito. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar o Guilherme Belintani, o Guilherme Figueiredo, o Marcos Mota, dizer que é um prazer participar com vocês aqui desse debate, parabenizar também o World Football Summit por esse evento, já participei em outras ocasiões e realmente é uma honra estar aqui e poder contribuir. Bom, Razan, é o seguinte, a MP 984 ela é um avanço. A gente estava na idade da pedra com relação aos direitos de transmissão. Ela é um avanço, mas ainda não é suficiente. Na minha opinião, a gente tem uma grande receita através da negociação coletiva dos direitos de televisão. Eu acompanhei esse processo muito de perto na Espanha, durante o tempo que eu tive jogando em La Coruña. A transformação do futebol espanhol ela veio pela negociação coletiva dos direitos de televisão. Hoje, para você ter uma ideia, a Liga Espanhola recebe de direitos internacionais 900 milhões de euros. 900 milhões de euros, estamos falando de quase 1 bilhão de euros. Com todo respeito ao futebol espanhol,
posso garantir para vocês aqui que o futebol brasileiro não fica atrás, que a gente tem um campeonato absolutamente interessante também. Começa o campeonato, a gente não sabe quem vai ser campeão, diferente um pouco do que acontece na Espanha aí, que tem, sei lá, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valência. Na minha época tinha mais um time lá que podia ganhar, agora tá mais complicado. Mas voltando nos direitos de transmissão, esse avanço da MP, ele é importante, esse debate, eu acredito que houve um avanço, a gente sai da idade da pedra e a gente avança. Agora, realmente, o avanço que vai ser fundamental para o futebol brasileiro, da mesma forma que aconteceu no futebol espanhol, é a negociação coletiva. Eu falo porque na Federação Paulista a gente já faz essa negociação coletiva, você consegue separar os produtos, você consegue ir para o mercado com TV aberta, com TV fechada, com pay-per-view. Eu falo porque a Liga Espanhola, ela separa em 8 produtos, vai para o mercado com esses 8 produtos e vê quem quer comprar cada produto, ou seja, você consegue rentabilizar e tirar o maior proveito dos direitos internacionais. Então isso foi fundamental para a transformação do futebol espanhol. Enquanto o Brasil não faz isso, a gente perde uma receita importantíssima para o desenvolvimento dos clubes brasileiros. Isso acaba afetando muito o desenvolvimento do futebol brasileiro como um todo. Então é um assunto urgente para ser resolvido. Eu acho que esse debate é fundamental e dá visibilidade a um tema que é transcendente para o futebol brasileiro. Perfeito. Vamos lá. Belintani, sua visão sobre a MP. Eu te acompanho no Twitter, você tem sido um protagonista no meio da indústria, mas eu acho que é legal você dividir com a gente aqui no World Football Summit a sua visão sobre o tema. Bom, boa tarde a todos, aí um abraço a todos aqui nessa sala, e um abraço a todos que nos assistem, assim, prazer enorme estar aqui, um abraço especial ao Marcos Mota, em nome de quem eu falo com todos aí, Mauro também, um abraço. Vamos falar de forma bem objetiva, assim, eu acho que a MP chegou para dar uma sacudida no futebol brasileiro, né? Então, portanto, eu sou completamente favorável, ela traz o futebol brasileiro para um alinhamento com todos os outros países relevantes do mundo esportivo. Então, a gente esquece a legislação anacrônica que havia aqui e que dividia uma nota de R$50 em 2 partes e que entregava uma parte a cada um, ou seja, se as pessoas não se juntassem, ninguém tinha os seus R$25 nesse quinhão, metade de uma nota de R$50 não vale nada, né? O que a MP faz é dizer, cria 2 notas de 25 e entrega uma nota a cada uma, né? A cada pessoa. Então faz com que cada um tenha a sua parte, e isso não significa, por mais que o senso comum queira transparecer, e alguns analistas, na minha opinião, ainda com caráter um pouco superficial, não estou falando aqui no sentido ruim, mas ainda sem aprofundar a análise, estão colocando como se isso fosse caracterizar negociações individuais a partir de agora. Não, negociações individuais é o que já existia até a MP chegar. Essa era a pauta do modelo brasileiro até então. E se a MP, e eu concordo com o Mauro, ela não trouxe a negociação coletiva como uma obrigatoriedade, ela pelo menos ela induz a negociação coletiva. Por quê? Porque a união dos clubes a partir do direito do mandante já vai fazer com que o bolo seja muito maior. O grupo de jogos, de partidas envolvidas, a partir da união de um determinado número de clubes, ele é imediatamente maior. Citando como exemplo, se 10 clubes se unirem, na legislação anterior eles tinham direito a negociar 90 jogos do futebol brasileiro, e a partir da medida provisória eles têm direito a negociar 190 jogos do futebol brasileiro. Importante que esse acréscimo de 100 jogos, só como exemplo aqui reforçando grupos de 10 clubes, esse acréscimo de 90 para 190 jogos, ele tira jogos que estavam na penumbra, que tinham virado pó econômico, que estavam completamente esvaziados, não estavam sendo mostrados a ninguém. Então a MP também traz como reflexo a democratização do futebol, já que através da ampliação de jogos a serem, por exemplo, exibidos de TV fechada, você não precisaria ter uma compra de pay-per-view como quase uma obrigatoriedade daquele torcedor que quiser assistir o maior número de jogos do futebol brasileiro. Portanto, para mim, a MP acerta quando traz direito do mandante, poderia também trazer de forma mais objetiva a negociação coletiva, mas ao menos ela já induz a negociação coletiva se ela não traz de forma tão explícita. E por fim, para mim, talvez o maior benefício da MP é um benefício, digamos assim, que não está escrito nela, mas traz como reflexo, que é a gente conseguir pautar o futebol brasileiro de forma tão clara como ele tem sido pautado nos últimos 10, 15 dias, né? É muito importante que a sociedade brasileira discuta o futebol, é muito importante que isso venha para a pauta, portanto, aqui eu me desapego um pouco da forma como ela veio, e digo assim, é tão bom
É tão prazeroso ver o futebol brasileiro sendo discutido, mesmo com toda a polêmica, mesmo com tantas divergências, é muito melhor do que a gente não discutir. Então eu estou num momento assim, de animação, de fato, porque eu acho que dentro desse caos todo que vive o futebol brasileiro, a gente tem uma animação que pode dar um resultado muito positivo. Excelente, Belintani. Eu vou aproveitar o advogado da plenária aqui e fazer uma pergunta. Na Espanha, como o Mauro Silva colocou, a questão da negociação coletiva foi feita via decreto real em 2015. Mota, qual é a melhor forma de você estimular e implementar a negociação coletiva no Brasil? Bom, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Razan, obrigado aí, UI, Octagon pelo convite, Guilherme, presidente Belintani, meu amigo Mauro Silva. Só craque, né? Bom, botando um pouco de juridiquês aí, já que eu fui instado a isso, sem entrar aqui no debate de se a MP é ou não o modelo ideal, o veículo ideal para a gente discutir esse acesso, esse tema tão importante, né? Será que isso era realmente uma urgência, né, que valesse ali uma MP? Talvez não, né? Talvez o mais emergencial na MP foi realmente ali a possibilidade dos contratos de trabalho de curto prazo para poder completar ali aquele campeonato local, ou seja, a importância de finalizar as competições, que obviamente também tem ligação direta com a questão da televisão. Então, eu acho que o grande discussão que se vai ter é: será que essa MP será convertida em lei? Será que o mercado vai conseguir trabalhar no sentido de que o que está ali esculpido seja realmente, não seja ali, vamos dizer, fruto apenas de uma transição de uma MP e vire realmente uma lei? Ou seja, muito importante, né, nós estamos focados em realmente colocar energia no indiscutível avanço aí que a MP trouxe. É importante a gente sempre lembrar que como bem falou o presidente Belintani, essa discussão está em pauta, né? Hoje está aí em todos os jornais, todos os meios, a discussão dos direitos de transmissão. E a Covid veio, como eu sempre digo aí nos programas, não inventar nada. Ela acelerou os processos, ou seja, esse é um processo que já vinha sendo discutido, ele foi acelerado agora através de uma MP. Acho difícil isso voltar atrás, mas sempre lembrando que o futebol ele tem 3 pilares básicos ali de monetização, né, ou de receitas, que é o direito, o bet day, né, ou seja, aquelas receitas ali do dia de jogo, que hoje está completamente aí melindrada, né, envolve tudo, desde a questão da hospitalidade, estacionamento, venda de produtos, merchandising, etc., passando ali, obviamente, pela parte do patrocínio, a parte comercial, né, que os patrocínios que os clubes ganharam, e, obviamente, isso tudo linkado à questão da televisão. Lembrando sempre que o esporte, o futebol, ele tem ali um componente, né, monetizável que dificilmente você encontra em outra indústria, que é um componente da repetição. Ou seja, nada substitui aquela marca sendo mostrada, né, de forma ali constante, consciente, através dos meios corretos, né? Ou seja, isso é que monetiza, isso é que envolve realmente a possibilidade, a beleza da monetização. A questão da negociação coletiva ou não, a gente tem sempre que lembrar, se você pega a história da La Liga, lá de 1929, se você pega a história da criação da Premier League em 1990, todas elas giram em torno de possibilidade de monetização. No Brasil, na verdade, a gente tem que negociar coletivo, não tem liga, tem que ter uma lei para criar liga. Amigo, não existe no mercado livre, né, uma determinação de a associação livre. Eu sou livre para poder me associar, ou seja, eu não preciso ser obrigado por uma lei. Por isso que eu digo, o mercado dessa nova dinâmica, né, na distribuição, ali na possibilidade de monetização dos direitos de televisão, sendo ali individual no primeiro momento, eu acho que ele naturalmente, sem precisar de lei, sem precisar da longa manos lá do Estado, o mercado ele se ajusta. Porque a gente tem que lembrar que o mercado passa também a ter a lógica da ponta compradora. Ou seja, o que a gente está comprando? O que o mercado vai comprar? Isso o mercado se ajusta. Eu acho que a junção de blocos naturalmente acontece. Isso já está acontecendo. Eu sou a favor da junção dos blocos. E, ao final, através, obviamente, de um grande bloco, vai haver uma negociação natural, coletiva dos direitos, que, na verdade, é um grande produto. Não é o Flamengo, não é o Bahia. Nós temos que ter sempre em mente que o foco do mercado tem que ser: o produto é o futebol brasileiro. Ponto. O produto não é o Flamengo, o produto não é o Bahia, o produto não é o Vasco, não é o Corinthians. É o futebol brasileiro. Quando a gente conseguir envelopar dessa forma, tenha certeza que a gente vai entender melhor do que trata essa MP. Excelente, Mota.
Guilherme Figueiredo, você que é um baita de um especialista em streaming, me tira uma dúvida. Os clubes vão ter um grande desafio de monetização, e o Brasil é um país acostumado com free-to-air, com a TV aberta. Como desatar esse nó? Como que os clubes conseguem monetizar essas novas modalidades de transmissão? Razan, muitíssimo obrigado pelo convite, o pessoal da Octagon também, Belintani, Mota, Mauro Silva, um prazer enorme participar aqui com vocês. Nenhuma dúvida, Razan, acho que a liberdade que a MP traz, independente da questão da forma que foi feita, acho que há algumas discussões, como o Mota e o Belintani já colocaram bem, mas em termos de conteúdo, era uma discussão que precisava ser feita, né? Trazer essa liberdade, dar essa liberdade aos clubes, era fundamental, e, parafraseando ali o Uncle Ben, o Homem-Aranha, grandes liberdades trazem grandes responsabilidades. Os clubes têm que tomar muito cuidado agora para não cair nessa armadilha de querer uma negociação individual e, como todos já falaram bem, fazer um trabalho coletivo, e aí concordo também muito com o Belintani, os grupos passam a ganhar força, né, os pequenos grupos passam a ganhar força. Vai ser fundamental para essa etapa da monetização a criatividade. Acho que tem dois processos, a gente já vê isso acontecendo bastante, os clubes estudando muito mais a fundo os meios disponíveis para isso. Então, não dá para a gente vilanizar a TV aberta, acho que muito pelo contrário, né? Todo o trabalho que foi feito pela TV Globo, todo esse período, é importante, continua importante e não vai deixar de ser importante, só que agora é o momento dos clubes entenderem o que tem a mais em termos de outros meios, né? A TV fechada e o pay-per-view já foram muito usados, o pay-per-view até então era usado simplesmente junto com a TV Globo, com o Premiere, e agora abre a possibilidade de um pay-per-view direto ao consumidor, que tem enormes desafios, a gente conhece muito bem, porque a gente vem fazendo isso com outras modalidades, né? A gente conseguiu fazer a Superliga de Vôlei pela primeira vez em pay-per-view digital, o Campeonato Catarinense em pay-per-view digital, a Liga Nacional de Futsal agora. A gente sabe dos desafios, o Flamengo mostrou agora no final de semana o grande desafio que é esse processo, mas mesmo com a questão de depois, no último momento, ter aberto a transmissão, acho que foi um teste que precisava ser feito, foram vários aprendizados, e agora todos os clubes vão ter que ter o aprendizado com os acertos e erros de todos os clubes também. Então é um momento de criatividade, um momento de união e um momento de estudo do que tem disponível entre todos os meios que vêm. E aí o coronavírus, acho que a Covid-19, acho que o Mota comentou, acelerou os processos de digitalização. Então, se alguém não sabia exatamente o que era uma transmissão ao vivo pela internet, as lives dos sertanejos, em 3 meses, fizeram o trabalho que a gente demoraria uns 10 anos para fazer. E hoje todo mundo sabe a possibilidade disso acontecer. Excelente, Guilherme. Mauro, eu vou aproveitar da sua experiência como atleta, como executivo, para falar um pouco sobre Espanha, que eu acho que é um benchmark interessante para a gente explicar e explorar. Você falou muito nos bundles, né, que são os pacotes. Explica um pouquinho como que o Brasil pode se aproveitar dessa questão de negociar por bundles, por pacotes. Bom, Razan, como eu estava comentando, a Liga Espanhola ela vai para o mercado com 8 pacotes, né, de jogos da primeira divisão, da Série A, no caso aqui, que seria o Brasil, e da Série B, com highlights, ou seja, ela aproveita e leva esses pacotes para o mercado com o objetivo de conseguir o máximo, de maximizar o valor dessa negociação, né, para diferentes players, né, de aumentar a concorrência, dividir em pacotes para você conseguir o máximo benefício possível. Eu vivi a situação no futebol espanhol de atraso de salário, de direitos de imagem. Muitos dos problemas que a gente tem no futebol brasileiro hoje acontecia na Espanha. A briga entre Barcelona e Real Madrid durou 14 anos. Realmente, se não fosse esse decreto de lei falar os direitos, eles são dos clubes, mas a negociação tem que ser coletiva. A partir de aí, realmente, essa transformação no futebol espanhol ela foi muito intensa, né? E tem algumas consequências que a gente tem que levar em consideração, né? Porque o que acontece? Os clubes espanhóis, assim como os clubes da Premier League, eles já são marcas globais. E como a gente não vende os nossos direitos internacionais, os nossos clubes, eles continuam tendo dificuldades para explorar outras receitas, outros patrocinadores internacionais que poderiam vir para o Brasil
investir ou desenvolver essas marcas dos clubes brasileiros, né? Da gente vender os produtos dos clubes brasileiros para o mundo inteiro, como faz a Liga Espanhola, como faz a Premier League, ou seja, a gente fica amarrado nessa questão dos direitos internacionais, porque falta essa visibilidade. Então, esse processo na Espanha ele aconteceu e transformou totalmente o futebol espanhol. Eu acompanhei, inclusive, como Federação Paulista, a gente fechou recentemente uma parceria inédita com a La Liga, justamente para pegar essa expertise, né? A gente marcou uma reunião com o presidente Tebas, estivemos em Madrid, convidamos alguns parlamentares aí da Câmara dos Deputados, senadores, o presidente da Câmara, inclusive, justamente para explicar como foi esse processo na Espanha, porque eu tenho certeza de que isso transformou o futebol espanhol e pode transformar o futebol brasileiro. Lógico que teve alguns outros aspectos que não vale a pena a gente discutir agora, como é o fair play financeiro da UEFA e o controle financeiro da La Liga, né? Que isso também foi fundamental para gerar esse equilíbrio e essa perenidade entre os clubes, né? Meu La Coruña, durante 13 anos, nós ganhamos 6 títulos oficiais e acabou com 200 milhões de euros de dívida. Então, também mostra como é importante esse controle. Mas, enfim, voltando nos direitos exclusivamente, a La Liga explora muito bem, vai para o mercado com esses 8 pacotes, né, diferentes, para que possa tirar o máximo valor, a máxima receita, né? E hoje a gente fala do valor só dos direitos internacionais que a La Liga tem, são 900 milhões de euros, mais os direitos nacionais, né? E como isso ajudou a desenvolver o futebol espanhol e também aproximou as receitas, né? Na minha época, por exemplo, o que o La Coruña recebia comparado com o Real Madrid eram 8 vezes. Hoje, essa diferença ela está em 3 vezes, né? Você pega o Valladolid, o Ronaldo, por exemplo, estamos falando de 45 milhões de euros, mais ou menos, para 150, 160 milhões de euros que recebe Real Madrid e Barcelona. Então, realmente, a negociação ela coletiva, ela tem uma série de benefícios e realmente ela não só ajudaria a trazer uma receita que desenvolveria muito os clubes brasileiros, como abriria a possibilidade desses direitos internacionais, dando mais visibilidade, você explorar outras receitas que os clubes brasileiros de internacionalizar as marcas, de tornar as marcas dos clubes brasileiros globais e de você explorar uma série de receitas e benefícios que os clubes da Premier League e da Liga Espanhola já exploram. Então, quanto mais a gente demora para entrar nesse processo, mais a gente vai se tornando irrelevante, porque é receita que a gente deixa de trazer para o futebol brasileiro, que gera imposto, que geram postos de trabalho, ou seja, que gera desenvolvimento para o Brasil, que gera impacto social, enfim, uma série de benefícios que a gente deixa de trazer para o nosso país, que geraria muito desenvolvimento, muita prosperidade e um desenvolvimento econômico e social que é necessário. O futebol pode contribuir muito para isso. Infelizmente, a gente está abrindo mão de tudo isso enquanto a gente não se organiza aqui e negocia os direitos de uma forma coletiva. Razão. Excelente, Mauro. Belintani, uma pergunta aqui para desafiar, botar um pouquinho de fogo. Você acha que a MP ela consegue atingir 2 objetivos de aumentar o tamanho do bolo em relação às receitas de direito de transmissão e também ela consegue dar um maior equilíbrio em relação à distribuição dessa receita para os clubes? Só um dado, a Premier League, a diferença entre o que mais ganha e o que menos ganha é aproximadamente 1,5 vezes. Na La Liga, por volta de 3 vezes. Aqui no Brasil, 6 vezes. Você acha que a MP, mais o acordo coletivo, ele vai conseguir atingir esse objetivo ou não é objetivo? Tá sem... Não estou ouvindo. Eu acho que já tem um objetivo atingido pela MP, que é aumentar o bolo, né? Isso para mim está muito claro. Na hora que ela recoloca diversos jogos que estavam fora do circuito comercial, fora do cardápio comercial brasileiro, na hora que ela recoloca isso para dentro dos ativos comerciais dos clubes, imediatamente o bolo está aumentado. Esse é um efeito imediato. Para mim, isso não há discussão. É uma questão matemática. Não se discute sobre isso a partir do momento em que simplesmente entregar o direito ao mandante faz com que nenhum jogo fique de fora, nenhum jogo seja anulado, nenhum jogo vire pó comercial a partir da legislação. Então, imediatamente, o bolo já está aumentado. Se aquilo vai também refletir numa melhor divisão, numa divisão mais equilibrada, depende muito da capacidade de união dos clubes. Eu queria aqui, só a título ilustrativo, né, não é propriamente cravar um número,
mas se 7, 8 clubes se unirem, é possível já começar a equilibrar um jogo que, eventualmente, algum grande clube economicamente isoladamente tente fazer. Por exemplo, se 8 clubes estiverem unidos, talvez o Flamengo ou o Corinthians, só para dar como exemplo de clubes de grande audiência no Brasil, talvez eles agindo sozinho, do outro lado, um bloco de 7, 8, consiga equilibrar essa negociação e lutar no mínimo para manter como está hoje. Se esse bloco é um pouco maior, talvez com 12, 13, 14 clubes, eu diria que esse bloco ele já começa a ter uma força de negociação maior do que qualquer clube isoladamente, não importa o tamanho dele. Se esse bloco é ainda mais amplo, ele vai para 17, 18 clubes, eu diria que quem se isolar, e eu estou usando, por exemplo, o Flamengo ou o Corinthians, né? Esse clube isolado ele já vai ter, talvez, muito provavelmente, assim, um acréscimo ou um decréscimo de receita em relação ao que ele tem hoje. Portanto, eu diria que, simplesmente de forma ilustrativa, que em 3 escalas, se os clubes se unirem em 7, 8 blocos, eles já conseguiriam manter, na minha análise, a diferença que tem hoje, eles não perderiam. Se essa união é uma união intermediária de 12, 13 clubes, eles já começam a ter alguma vantagem, eles começam a ter um peso maior nessa negociação, e se essa união se reflete em 15, 16, até 17, 18 ou 19 clubes, quem ficar de fora já vai ficar à mercê desse grande bloco e provavelmente vai ter perda se quiser negociar sozinho. Portanto, eu respondo de forma bem objetiva a sua pergunta. A primeira coisa, para mim, é indiscutível. O bolo já está maior a partir da nova MP. Já está maior. Ele já coloca para dentro do mercado jogos, partidas que estavam fora. Sobre a sua segunda pergunta, se esse bolo maior... Não tá... Para mim tá sem áudio. Belintani, essa última parte deu uma picotada. Você pode só voltar um pouquinho, cara? Dizer basicamente que... tá ouvindo agora? Ok? Perfeitamente. Sim. Então, basicamente, você fez 2 perguntas. A primeira, sobre o tamanho do bolo. Para mim, o tamanho do bolo já é imediatamente aumentado a partir da MP. Jogos que estavam fora do mercado são colocados para dentro a partir do momento que você fala diretamente que o direito de transmissão é do mandante. Então, para mim, não tem dúvida. Sobre a segunda pergunta, se isso também vai significar um maior equilíbrio, eu diria que esse equilíbrio vai ser diretamente proporcional à capacidade de união dos clubes. Se os clubes se unirem em blocos de 8, por exemplo, eles talvez já tenham força para manter a situação atual, para não ter um desequilíbrio ainda maior do que o que já tem. Se essa união for maior de 12, 13 clubes, ele já começa a ter uma força muito maior na negociação. E se a união for ainda maior, de 16, 17, 18 ou até 19 clubes, eu tenho certeza que o futebol brasileiro vai caminhar para um equilíbrio muito maior do que o que tem hoje. Perfeito, Belintani. Mota, você falou no seu discurso em relação que a gente tem que pensar o produto futebol brasileiro. O que a Europa faz que a gente não faz em relação a pensar conteúdo, geração de conteúdo? E como que essa união que o Belintani comentou favorece a geração de novos conteúdos, produção comercial, múltiplas plataformas? Explica um pouco o que a Europa faz que a gente não faz e por que não faz, o que deve fazer nos próximos anos. Acho que essa tua pergunta já foi respondida por partes aqui, um pouco pelo Mauro, pelo Guilherme, pelo presidente Belintani. Eu lembro uma negociação que eu participei uma vez, era de um conteúdo muito interessante, conteúdo grande, muito monetizável. E aí eu estava representando um grupo e o CEO do grupo foi para a reunião. Na reunião, antes de começar, ele falou: olha só, senhores, antes de falar em valores, a minha pergunta é muito simples. O que eu estou comprando? Eu acho que essa é a resposta principal que a gente tem que encontrar no mercado. O que a gente está vendendo? Né? O Mauro Silva usou o exemplo da La Liga. Eu sou professor do MBA da La Liga, né, de management, e a gente discute isso muito. Né? Você repara, uma liga que você tem 2 times principais, Real Madrid e Barcelona, uma liga que perdeu Neymar, uma liga que perdeu Cristiano Ronaldo e uma liga que mantém o Messi. Como é que eles fizeram? Eles enveloparam o produto, não é futebol, é La Liga, ou seja, criaram já o produto La Liga,
fizeram todas as formas possíveis de divulgação desse conteúdo, inclusive com freemium, né? Ou seja, um conteúdo de graça através de YouTube, de plataformas alternativas, né? Apesar de YouTube não ser tão de graça assim, mas de qualquer forma, abrindo para mercados ali de conexão com Ásia, etc., e criaram aí esse produto maravilhoso que hoje rivaliza com a poderosíssima Premier League, né? Que distribui lá 12 bilhões de dólares de direitos de televisão. Ou seja, a La Liga, ela é um case muito bom para ser estudado, porque foi o envelopamento do produto, claro, com o charme do futebol espanhol, do Real Madrid, do Barcelona, e nós temos o charme do futebol brasileiro, né? Tá lá o Café do Brasil, 82 a camisa, nós temos o charme do futebol brasileiro. É como a gente vai envelopar esse produto. Com a MP, a coisa começa a mudar, porque finalmente eu acho que cada clube vai conseguir precificar o seu produto através desses meios alternativos de distribuição de conteúdo, né? Você pega o Manchester United, você pega o próprio Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique, todos eles têm os seus hubs de conteúdo, de geração de conteúdo, ou seja, eles são criados e são organizados como praticamente um publisher, uma Smart Media Brand, ou seja, eles são os geradores de conteúdo e jogam aquele conteúdo no mercado. Você pega os valores de direitos de televisão da Premier League, como o Mauro disse, houve uma queda significativa nos valores domésticos, porque ele começa a rivalizar ali com os outros meios de entretenimento, né? O cara liga a televisão, ele tem lá a Premier League, mas ele tem lá a Amazon, ele tem lá a Netflix, ele tem lá a Disney. Ou seja, o futebol, o produto, tem realmente que se reinventar. Ou seja, não há fórmula mágica. Essa discussão que a gente tem tido aí com relação às OTTs, pessoal, OTT não é solução para nada. OTT é parte do processo. Se você pega o exemplo da Bundesliga, acabaram de assinar agora os seus direitos de televisão. É um modelo híbrido. Eles pegam lá Sky junto com a DAZN. Você pega a própria Premier League, você tem a BT junto com a Amazon. Ou seja, é aquilo que foi falado aqui. Você tem que segmentar os produtos, maximizar o ganho de cada um, mas só que para isso você tem que ter uma inteligência de um produto. E o produto lá fora ele é organizado enquanto liga. Aqui no Brasil, como bem disse o presidente Belintani, naturalmente os blocos vão se formando, o mercado comprador começa a entender isso e os ajustes vão ser feitos. Vamos errar muito, vamos acertar também, até chegar o modelo ideal. Esses modelos que a gente discute aqui são modelos que já estão há décadas já sendo utilizados aí pelo mundo, né? Mas estão aí também para nos ensinar. Ou seja, vamos encontrar o nosso modelo. O Brasil é típico. Você tem as federações, você tem um país de tamanho continental. Você não imagina a dificuldade que eu tenho de explicar uma negociação, por exemplo, o que são os campeonatos estaduais. O que é? Ah, não, que a gente tem a Federação Paulista, a Federação Carioca, a Federação Mineira. Mas como assim? Não tem a Federação da Bavária, a Federação do Norte, da Alemanha. Ou seja, é uma dificuldade que nós temos e nós vamos ter que encontrar o nosso modelo. Como eu disse, não podemos confundir exemplo com modelo. Exemplos temos vários pelo mundo, e bons. Agora, o modelo vai caber a todos nós aqui encontrar o correto para o nosso mercado. Excelente, Mota. Guilherme, vou pegar a frase do Mota, que OTT não é solução para nada. Gostei dessa frase. Eu vou te provocar. OTT não é solução para nada, mas é uma alternativa em relação aos players atuais. Ponto. E o Brasil, me corrija se eu estiver errado, ele tem uma deficiência de infraestrutura de telecomunicações, principalmente a questão da banda larga fixa. Como suplantar esse desafio? Se você concorda com o Mota em relação a OTT não é solução para nada. Eu vou começar a resposta com a sequência da frase do Mota. Ele é parte da solução de muita coisa. Eu concordo com o Mota perfeitamente e é fundamental que as ligas e os clubes entendam esse conceito como um todo. A segmentação agora, ela ganha uma força enorme. E concordo perfeitamente, o OTT ele é parte disso, uma plataforma própria, complementando um bom canal de YouTube, complementando um bom conteúdo para as redes sociais, isso é fundamental. A gente faz muito isso, a gente tem hoje, quando a gente usa o Campeonato Catarinense como exemplo, tem o jogo ao vivo fechado em pay-per-view,
mas melhores momentos, jogada da partida, hoje a gente usa inteligência artificial com a Sportistics fazendo um caminhão de highlights para a gente distribuir em todas as outras mídias, isso é conteúdo positivo para todos os envolvidos da cadeia, e não só para aquele grupo que conseguiu assistir ou que podia assistir o conteúdo ao vivo naquele momento. Então, a possibilidade agora, o mercado que se abre, é justamente aproveitar o comportamento do consumidor que já existe hoje. Não adianta a gente querer impor comportamentos ao consumidor, ele já existe hoje, e quando a gente pega o mercado de games, por exemplo, né, o freemium é extremamente utilizado, o Bruno Maia recentemente num artigo falou muito bem esse ponto. É mais difícil fazer no streaming? É mais difícil fazer no streaming, mas é possível, um pouquinho de criatividade ali, é possível usar o modelo freemium também no streaming. Possibilidades de doação, o próprio Superchat, o quanto o Flamengo arrecadou durante o Superchat é uma forma diferente de monetização. Acho que um ponto que acabou aparecendo ali no segundo momento que o Flamengo decidiu cobrar, a pirataria, a gente precisa discutir a pirataria de forma ampla e forte, ela é o maior risco de tudo isso, e aí de uma empresa que está há 2 anos no mercado, trabalhando com nicho, trabalhando com OTT, algumas vezes vendendo o produto ao consumidor final. A pirataria é o inimigo número 1. Ele é o único inimigo que ele é comum a todos da cadeia agora. TV aberta, TV fechada, pay-per-view, clubes, federações, ligas, todos que querem fazer a modalidade ou o esporte crescer, tem que combater a pirataria como o inimigo número 1. Esse, sem dúvida, é o que pode, e aí isso impacta também no comportamento do consumidor. Quando a gente vê algumas pessoas no chat falando, se o Flamengo cobrar, eu vou transmitir gratuitamente para quem não está pagando. É um comportamento errado, a gente não pode cair nessa armadilha, porque a pirataria ela deteriora o valor de tudo que a gente está querendo construir, de toda a criatividade que for montada, ela pode, sem dúvida, deteriorar valor. Então, se tem um inimigo comum nessa história toda, e que todos devem se juntar, sem dúvida, é o combate à pirataria também. Excelente, Guilherme. A gente está começando a receber uma série de perguntas aqui das pessoas que estão assistindo. Eu vou até aproveitar você e fazer a pergunta. A da Beatriz: seria possível aplicar um modelo parecido com a NBA League Pass no futebol brasileiro? Você pode explicar o que é o NBA League Pass, rapidamente? É comigo, né, Garza? É com você, Guilherme, isso. Sim. E aí eu acho que a NBA vale ser muito citada como exemplo. O NBA League Pass é a plataforma própria de venda direta ao consumidor do conteúdo da NBA. E a NBA é um excelente exemplo de como ela distribui os seus jogos por diversas plataformas. Tem alguns jogos em TV aberta, alguns jogos em TV fechada e diferentes TVs fechadas, inclusive, todos eles direcionando a atenção para o NBA League Pass, que é a plataforma própria de conteúdo. E aí, dentro do NBA League Pass, a gente ainda tem outros pontos a aprender. Eles segmentaram a venda. Então, é possível comprar só um quarto, é possível comprar os últimos 5 minutos do jogo, que no basquete faz sentido. Então, dentro de um lugar segmentado, eles ainda conseguiram segmentar mais. É possível comprar com a visão do técnico, é possível comprar com a visão de estatísticas. Então, o NBA League Pass, sem dúvida, para mim hoje, que vem estudando esse mercado há bastante tempo, é o gold standard. Acho que foi quem melhor soube fazer o trabalho de conteúdo e criar todas as segmentações e as possibilidades de monetização em relação a ele. Então, sem dúvida, é um modelo maravilhoso a ser estudado e cabe muito bem para o mercado brasileiro, sem sombra de dúvida. Excelente, Guilherme. Uma aula, cara. Temos mais uma pergunta aqui, do Thiago Risse. É a pergunta para o Guilherme, para o Belintani, para o Mota e para o Mauro. Vou começar pelo Mauro. A criação de uma liga ajudaria na questão dos direitos de transmissão? Mauro? Sim, o importante é os clubes eles estarem organizados, né, e essa negociação ser coletiva, via Liga, via CBF, via, enfim, da forma que seja. O importante realmente é que haja esse bloco, que haja essa união e que as decisões sejam comuns, né? Isso é fundamental. Isso que faria com que o mercado atraísse concorrência, mais concorrência ainda, que essa MP já vai gerar, e isso realmente ajudaria que os clubes eles tirassem o máximo proveito das receitas
provenientes dos direitos, tanto nacionais como internacionais, e aí aproveitar toda essa geração de receita para conseguir desenvolver as marcas do clube, desenvolver os trabalhos de categorias de base, ou seja, dá para melhorar muito, mas realmente é o caminho, essa organização dos clubes, né? Aí, como isso vai acontecer, eu só não gosto da forma que, como o Mota bem colocou aí, uma imposição do governo. Eu acho que esse realmente não é o caminho. Eu acho que é importante que os clubes se organizem, se unam e definam o caminho que eles querem fazer, como seja, via CBF, via Liga. O importante é que a negociação, realmente a gente chegue nessa negociação coletiva quanto antes, porque isso vai desenvolver o futebol brasileiro, a gente encontrar o modelo ideal, como o Mota falou, que a gente vai ter que encontrar, mas esse é o caminho, realmente essa união dos clubes, né? Entender que o que tem valor não é o direito de um ou de outro, como essa briga na Espanha, Barcelona e Real Madrid durante 14 anos e todo mundo perdendo, né? A gente brigando por um bolinho pequeno. Vamos brigar por um bolo desse tamanho? Vamos, porque o que tem valor realmente é a competição, não é o direito de cada clube, a gente vender a competição como um todo. Isso é o fundamental, Hassan. Espero que isso aconteça o quanto antes no futebol brasileiro. Hassan, pegando essa... Posso pegar o gancho aqui? Lógico, vamos lá, Mota. É interessante, Mauro, exatamente é o que eu digo. A gente tem que sempre estabelecer, e aí fica uma provocação aqui para o presidente Belintani, qual vai ser a motivação da criação desses blocos. Aliás, eu vou fazer uma segunda provocação já encaixada. Esquece esse nome Liga, cria associação, qualquer nome. Tira esse nome Liga que você já começa a criar ali um problema de um conflito. Mesmo porque todos os agrupamentos que aconteceram até agora, pelo menos os últimos, eles tiveram motivação política. Entendeu? Tiveram uma motivação separatista. Não existe, senhores, não existe liga independente, não existe associação rebelde. O mercado ele todo se comunica. Pela própria definição dos estatutos da FIFA, a liga ela é vinculada à associação nacional. Ou seja, se entrar num viés de discussão que seja aí político, separatista, não vai funcionar. Nós temos um momento aqui único no futebol brasileiro e um momento único mundial de mudança de dinâmica de negociação que não está acontecendo só no Brasil. Essa negociação, essa renegociação ela é mundial e a gente não pode perder o bonde dessa história. Ou seja, repito, acho que naturalmente vai haver a criação dos blocos, mas a motivação tem que ser comercial em volta de um único produto que, como eu disse, é o futebol brasileiro. Aí eu acho que a coisa anda. Tá. Aproveitando Belintani, 2 perguntas. Como não perder o bonde? E a segunda, fazendo um exercício de futurologia. A renovação em 2024, estamos em dezembro de 2023. Qual a sua projeção para essa renovação dos direitos da Série A? Pegando um pouco a provocação de Mota, assim, é o que eu acredito exatamente, ele cravou de forma muito clara, assim, a minha visão, né, o que motiva é comércio, o que motiva é dinheiro na mesa, né, essa é a motivação. Sempre que a motivação, ela teve o fígado envolvido, a gente teve problema, né, ou o coração envolvido, a gente teve problema, né, então, não vai se fazer avanço comercial no futebol brasileiro se pensando com o fígado, ou com o coração, né? A questão é razão, é cerebral e é bolso, né? É por meio dessa a libertação econômica que vai fazer com que os clubes de fato tenham autonomia e tenham independência, né? Eu acho que esse é o grande avanço. E eu vou citar o exemplo de 2 blocos que o Bahia já faz parte, né? A gente faz parte, primeiro, dos blocos dos clubes que assinaram o contrato com a Turner, são 8 clubes, nós já negociamos conjuntamente, nós contratamos o mesmo consultor para montar a estratégia de renegociação dos contratos, nós temos os mesmos advogados, nós temos a mesma assessoria de imprensa, tudo isso contratado unicamente pelos 8 clubes. Talvez hoje, em caráter nacional, já uma experiência de bloco muito bem conceituada, a gente se reúne, a gente tem processo decisório, a gente tem formas de aprovação, o que se aprova por unanimidade, o que se aprova por maioria, né? Isso já é um avanço significativo. Um outro bloco que o Bahia também participa é a Liga do Nordeste, também, lógico, em caráter menor, regional, mas que já organiza uma competição junto com a própria CBF, que cuida da organização sistêmica, digamos, da competição, mas a Liga cuida de toda a estratégia comercial, união dos clubes, decisões, organização de competição, enfim, junto com a própria CBF. São 2 exemplos muito claros, e o Bahia faz parte desses 2, Ceará e Fortaleza também fazem parte desses 2 blocos,
de como a gente pode avançar no futebol brasileiro para formar blocos econômicos mais fortes. E aí, já de forma bem objetiva, como isso vai se dar para 2025, veja que a gente tem dois grandes eixos de transformação para 2025. O primeiro é o eixo dos canais mesmo, né? O crescimento do streaming, um declínio do pay-per-view em TV fechada, um declínio da própria TV fechada, não é? O aumento das hipóteses e dos players que estão colocados no Brasil em comparação a 5, 10 anos atrás, não é? Então, muito pela chegada da internet, eu diria que isso tudo, combinado com o outro lado, que é uma maior capacidade de união dos clubes, né? Então a gente tem mudanças no mercado e mudança na forma dos clubes se organizarem. Eu diria que, sem dúvida, assim, o que a gente vai ter para 2025 é algo muito diferente do que nós temos hoje, mesmo que os players sejam os mesmos, mesmo que isso continue tendo na Globo, por exemplo, o principal parceiro em 2025, o player pode ser o mesmo, o parceiro pode ser o mesmo, mas a forma que essa relação vai se estabelecer é completamente diferente. Eu vi muita gente criticando o Flamengo pelo fato do insucesso da plataforma de streaming, né? Essa foi a pauta da semana. Agora, insucesso de verdade seria se a plataforma não tivesse engarrafado. Seria que se não tivesse demanda suficiente para engarrafar a plataforma. Aí seria um problema. O que a gente viu foi um grande sucesso, a ponto tal que nenhuma plataforma que já comercializa esses produtos no mundo inteiro conseguiu aguentar. Então, meus amigos, o que aconteceu foi um excesso de sucesso. E a plataforma é commodity. É commodity. O desejo do futebol brasileiro, o desejo do público pelo futebol brasileiro não é commodity. Caiu. Cortou de novo. Perdemos o áudio do Guilherme. Voltou. Ouvindo? Voltou. O que aconteceu? O sucesso foi muita gente procurando, que gerou um insucesso corrigível, facilmente corrigível, porque plataforma de streaming é commodity. Então é só ajustar, é só comprar mais banda, é melhorar sistema, isso tudo se corrige. Mas o que nós temos de tesouro nessa história, comprovado durante a semana, é que o futebol brasileiro é desejado por muitos, e quando você faz um pay-per-view com um razoável preço, um preço capaz de razoavelmente incluir as pessoas, ele vira um sucesso tão estrondoso que as plataformas não aguentam. Então, meus amigos, o que houve foi um sucesso e não um insucesso, essa é a minha leitura muito clara. É isso aí. Obrigado, Belintani. Baraldi? Boa, eu prometo que não fui eu que cortei o áudio aqui do Guilherme para a gente encerrar por causa do tempo que estava estourado, até porque queria ouvir muito mais, mas prometo que não fui eu, foi uma infelicidade da tecnologia, mas enfim, Razan, Guilherme, né, o Belintani, o Figueiredo, Mauro Silva e Marcos Mota, muito obrigado. Infelizmente a gente vai ter que parar por aqui, a gente sabe que é um assunto de extrema importância, polêmico também por vários momentos, mas acho que vocês conseguiram trazer uma visão muito rica de todos os ganhos e as perdas que a gente tem no cenário atual, que independente da MP, sem entrar no mérito de julgar ela da forma como ela foi implementada, acho que ela está gerando uma discussão que é crucial para o futuro dos direitos de transmissão aqui no futebol brasileiro, e claro, isso tudo atrelado à evolução da tecnologia facilita para a gente conseguir chegar no próximo nível do ponto de vista de transmissão e dos direitos. E aí tem algo que o Kleber Machado falou que eu achei muito legal, que ele até disse que está pagando para ver, essa união que é tão importante para que a gente consiga focar, como o Mota disse, no produto futebol brasileiro, que assim o fã sai ganhando. Então, muitos aprendizados, uma discussão muito rica, muito obrigado a todos vocês, e aí quem está do outro lado aí acompanhando a gente encerra por aqui o segundo dia de World Football Summit Live, powered by Ronaldo e a Octagon Brasil, e além dos papos incríveis que a gente viu pela manhã, nos painéis Brasil da tarde, a gente falou primeiro sobre o produto futebol feminino, também se falou de produto, né, e não de assistencialismo, quando a gente falou de futebol feminino, e nesse segundo painel, a gente falou sobre todas as mudanças dos direitos de transmissão no país, e qual é o futuro nessa área, com esses 5 profissionais aí, muito cabaretados para falar do assunto. Amanhã tem mais, a gente vai continuar falando à tarde em 2 painéis. O primeiro sobre conteúdo no esporte com a presença da Riot, Nestlé, Facebook, Desimpedidos e Máquina do Esporte. E a gente fala no segundo painel sobre ativismo de jogadores no futebol atual com a Glenda Kozlovski, Dani Alves e Grafite. Então, em nome da Octagon Brasil, do Ronaldo e nossos amigos do World Football Summit em Madrid, eu agradeço a participação e a interação de todos vocês. Até amanhã, amigos. Até já. Obrigado. Tchau, pessoal. Prazer. Obrigado, Valeu. James. Valeu.